Olá, meu irmão e minha irmã. Este é o segundo vídeo da nossa série sobre os sacramentos da Igreja, os 7 sacramentos. E nós estamos refletindo sobre os sacramentos da iniciação cristã. No último vídeo falávamos do sacramento do batismo, que é o início da vida cristã. Hoje nós vamos trabalhar o sacramento da crisma, que é o sacramento da grande opção pelo Senhor. Inicialmente é importante retomarmos uma ideia básica de que um sacramento, ele é o quê? É um sinal visível instituído por Jesus Cristo e que produz a graça de Deus invisível. Todos os sacramentos são justamente isto, um sinal visível que produz uma graça invisível. Então, acerca deste sacramento, que é o sacramento da crisma, a primeira coisa que é importante considerarmos é que o ministro ordinário da crisma é o bispo. E o bispo, então, ele tem a oportunidade, ao celebrar a crisma, de confirmar os irmãos na fé, qual pastor do rebanho. Em casos de necessidade, em caso extraordinário, por alguma dificuldade ou impedimento, o bispo pode até mesmo delegar um sacerdote para conferir este sacramento. Para a confirmação, assim como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. A igreja ela sugere que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade que existe entre os dois sacramentos, batismo e crisma. E a principal finalidade do padrinho ou da madrinha é sempre representar a fé da nossa igreja na celebração do sacramento e servir de estímulo e exemplo para a vivência cristã do afilhado ou da afilhada. Agora, acerca do sinal visível deste sacramento da crisma. Qual é? É a imposição das mãos. Imposição das mãos, que é um gesto bíblico que foi usado pelo próprio Jesus muitas vezes e usado também pelos apóstolos nos primórdios do cristianismo. A imposição das mãos é então o primeiro gesto deste sacramento. E o que ele significa? Significa que o Espírito Santo está tomando posse dos candidatos, dos jovens que agora desejam difundi-lo e divulgá-lo sempre mais. Outro sinal que nós temos dentro desta celebração, que é muito importante, é a unção com óleo. Este já é um gesto até mais antigo do que a imposição das mãos. É um gesto bem conhecido no Antigo Testamento. O óleo significava a unção do Espírito. Até se olharmos lá no Antigo Testamento, nós vemos que Deus concedeu ao seu povo uma receita para compor um óleo para a sagrada unção. E este óleo deveria ser usado na unção dos sacerdotes, dos profetas e dos reis. Mas também a unção com óleo já era uma prática no tempo de Jesus. Ele mesmo ungiu alguns enfermos e para a igreja primitiva a unção com o óleo era um gesto consagrador. Era usado normalmente após o batismo. Paulo até estranhou que os batizados de Éfeso não tenham recebido o Espírito Santo por ocasião do batismo. Por isso ele faz esta pergunta: mas em que batismo fostes batizados?
E os cristãos de Éfeso respondem: no batismo de João, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito desceu sobre eles. Portanto, meus irmãos, o rito sacramental dentro da crisma acontece, primeiramente, na imposição das mãos do bispo sobre os jovens, e depois na unção com o óleo do santo crisma na fronte do crismando, com palavras semelhantes. Diz o nome, diz: recebe o dom do Espírito Santo. Por isso, a Igreja também prevê o ósculo da paz, que significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Em nossa prática, em geral, o beijo da paz vem substituído por uma saudação, quando o bispo então diz ao jovem: a paz esteja contigo, e ele responde: e contigo também. Estes são sinais visíveis do sacramento. Agora, qual é a graça invisível da crisma? Os efeitos da crisma são muitos e muito importantes para a vida de todo cristão. Lá no Catecismo da Igreja, no número 1316, nós vamos ver quais são estes efeitos. Então, a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho de fé cristã pela palavra acompanhada das obras. E por fim, Santo Ambrósio, bispo de Milão, no final do século IV, ele dizia aos crismandos: lembra-te, portanto, de que recebestes o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com o seu sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito Santo. Então, na crisma, segundo aí as palavras deste grande bispo, nós recebemos os dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, da inteligência, do conselho, da força, do conhecimento, da piedade e do santo temor de Deus. E concluímos destacando que é importante também ressaltar que a crisma, assim como o batismo, só se recebe uma única vez. Por quê? Porque se trata de um sacramento que imprime em nossa alma uma marca espiritual indelével, isto é, o caráter sacramental com que Jesus Cristo marca os que optam de modo consciente por ele, revestindo-os da força do alto para serem também suas testemunhas entre os homens. Foi o que Jesus nos pediu, que nós pudéssemos dar testemunho dele diante de todos os homens. E o sacramento da crisma nos reveste do Espírito Santo para que o nosso testemunho seja autêntico e constante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.